Fatos sobre a Genial Investimentos que você ainda não sabia. Mais de 1,5 milhão de clientes. Mais de 250 bilhões em ativos sob custódia. Mais de 200 bilhões em transações no IB. O melhor cartão de crédito do mercado. Maior gerador de energia solar do Rio de Janeiro. Presença da Genial em 100% dos estados do Brasil. Mais de 1 bi por mês em contratos agrícolas. Terceira maior em contratos futuros. Criação independente de conteúdo. Melhor nota do Reclame Aqui e atendimento 24/7. A plataforma mais estável do mercado. Olá, estamos começando um novo Conversa com o Zé Márcio. Tem hoje comigo aqui o Luiz Otávio Leal, que é economista-chefe, sócio da G5 Partners. Olá, Luiz Otávio, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Pô, valeu, Zé. Um prazer imenso estar aqui com você também. Meu antigo professor, tá? Vai ser um prazer bater esse papo com você. Tá bom. Luiz Otávio, tem um cenário aí meio complicado pela frente, né? Que temos problemas internos com essa questão fiscal, temos problemas internacionais com a eleição do ex-presidente Donald Trump para voltar à presidência dos Estados Unidos, mas vamos começar falando um pouco da situação interna aqui no Brasil. Como é que você está vendo a situação, essa suposta início de crise fiscal? Como é que você está vendo isso? Quais são suas expectativas em relação a esse processo? Bom, Zé, eu acho que a gente está num momento decisivo do governo Lula, tá? Eu acho que é a última janela de oportunidade que o governo Lula tem para fazer algum tipo de ajuste fiscal, tá? A partir do segundo semestre de 2025, o governo já vai estar olhando para a eleição de 2026, tá? Então, é aquele negócio, se não for agora, dificilmente a gente vai ter outra oportunidade. E é exatamente isso que causa uma certa ansiedade no mercado com relação a esse pacote, tá? Eu tenho visões dúbias com relação a esse pacote. Pelo lado pessimista, eu acho que se demorou 3 semanas, desculpe, para que o Lula fosse convencido de que tem que mexer alguma coisa e onde é que tem que mexer, é um mau sinal, tá? É um sinal de que as principais questões fiscais no Brasil provavelmente não serão afetadas, tá? Questão do salário mínimo, por exemplo, vão passar ao largo dessa questão fiscal. Por outro lado, eu acho que o fato do dólar tá piorando, e aí até tem a questão do Trump, que a gente vai falar depois, isso causa um sentido de urgência em Brasília, tá? Eu tenho a teoria de que as coisas lá em Brasília só funcionam quando o dólar piora, tá? Porque eles não entendem, eles não têm essa percepção de que a curva está abrindo, a taxa de juros real está em 7%. Para eles, o termômetro é o dólar. E o dólar está indo para cima de 5,80, causa um certo sentimento de urgência. Ontem o Haddad soltou assim que vai ser 70 bilhões, e isso já causou uma certa expectativa no mercado, mas é aquele negócio, a gente vai ter que ver o número, tá? E vai ter que ver as entranhas. O que esse 70%, 70 bilhões, o que significa isso em termos de sustentabilidade das contas públicas no Brasil? Isso é só uma coisa cosmética? Isso é só uma coisa de curto prazo? Ou efetivamente a gente vai olhar para esse pacote e ver uma trajetória mais sustentável para as contas públicas no Brasil? Acho que esse é o grande desafio que a gente que o governo tem nesse momento, e esse pacote é a última chance que ele tem de endereçar esse assunto. Agora, Luiz Otávio, quer dizer, no comunicado e na ata que se seguiram a última reunião do Copom, o Banco Central, a diretoria do Banco Central, fala explicitamente em reformas estruturais, ajustes fiscais estruturais. O que você acha que isso significa exatamente? E você acha que o governo, quer dizer, o executivo está realmente caminhando na direção de fazer reformas estruturais na estrutura fiscal?
Eu acho que não. Eu acho que o que o Banco Central fala de questões estruturais é fazer o pé caber dentro do sapato, tá? Então, você endereçar questões como, por exemplo, eu citei anteriormente o salário mínimo. Não há condições, tá, de você ter um equilíbrio fiscal e muito menos uma inflação convergindo para a meta, com o salário mínimo sendo reajustado. Com esse ano provavelmente vai ser alguma coisa próxima de 7,5%, ano passado foi 7%, com esse salário mínimo com ganhos reais sendo indexador dos benefícios sociais, tá? Dos benefícios do INSS. Tá? Não fecha a conta. Tá? Você não só não consegue resolver o problema fiscal, como você impede que haja qualquer chance do Brasil ter a inflação convergindo para os 3% da meta. Tá? Então, esse é um ponto estrutural. Tá? Então, fazer uma desvinculação do salário mínimo para os benefícios de INSS, por exemplo, seria uma medida estrutural. Outra seria, de alguma forma, flexibilizar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Então, por exemplo, aquela ideia de botar um pedaço maior do Fundeb dentro dos mínimos de educação é uma boa notícia, seria uma boa notícia. Outra coisa que eu acho que ajudaria, por exemplo, é colocar, como estavam falando, por exemplo, de você gerar uma regra para as emendas parlamentares que fosse compatível com um crescimento de 2,5% em termos de reais do resto das despesas. Tá? Então também não dá para você ficar só o executivo fazendo a conta e o legislativo continuar aumentando o ritmo de crescimento da emenda ser totalmente incontrolável. Tá? Então, eu acho que passa por esses assuntos, tá? Desvinculação do salário mínimo, flexibilização dos mínimos constitucionais, uma racionalização do crescimento das emendas. Tá? Então, eu acho que seria coisas mais ou menos nesse sentido. Agora, Luiz Otávio, isso me parece extremamente difícil o teu governo implementar nesse momento, né? Na verdade, a minha avaliação, pelo menos, é que essa estratégia do presidente Lula de convocar os ministros que vão ser afetados, quer dizer, cujos programas vão ser afetados diretamente para negociar o programa do ministro da Economia, o ministro está fazendo, é totalmente inadequado num regime presidencialista, né? Quer dizer, e é um sinal péssimo da minha avaliação sobre o que vai sair desse programa, desse ajuste fiscal aí. Dado que é pouco provável que essas reformas estruturais vão ser feitas, tem duas perguntas que eu acho que são importantes. A primeira é o seguinte: qual vai ser a reação dos investidores? Você acha que os investidores vão se acalmar? Você acha que os preços dos ativos vão mudar de direção, vão, quer dizer, se comportar positivamente? Como é que você vê aí, o final desse ano para os preços dos ativos? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é como que a sociedade vai reagir a esse projeto, né? Quer dizer, eu acho que esse é um outro ponto que está aí, que a gente tem que ver como é que isso vai funcionar. Qual a sua avaliação sobre, principalmente o primeiro ponto, né? Quer dizer, como é que o mercado, como é que você acha que os investidores vão reagir a um programa não tão estruturado, não tão bem desenhado assim? Zé, eu acho que boa parte dessa sensação ruim já está incorporada nos ativos, tá? Então, principalmente, o câmbio é um pouco mais complicado, porque a gente também tem questões externas com a eleição do Trump, mas quando você olha para o mercado de juros, tá? Você vê que já tem muita coisa incorporada, tá? Uma taxa de juro real da NTN-B de 5 anos acima de 7%, já tem muita coisa ali dentro, tá? Então, eu acho que
que nesse ponto talvez a única coisa positiva dessa história toda é que, digamos que a gente tem mais para ganhar do que para perder, tá? Então eu acho que é mais fácil você ter uma surpresa positiva e os ativos melhorarem do que você ter uma surpresa negativa e os ativos piorarem mais ainda, tá? Então eu acho que já tem muita coisa no preço, tá? E com relação à questão da sociedade, é uma coisa interessante, pelo seguinte, se ele tiver uma visão de curto prazo, ele não faz nada, tá? Porque aí realmente, tipo assim, se ele mexer de alguma forma da vinculação entre salário mínimo e INSS, começar uma discussão de que ele está tirando dinheiro da educação, da saúde e etc., realmente essa discussão fica interditada, tá? Agora, se ele tiver uma visão estratégica, tá? Olhando para a eleição de 2026, eu acho que ele devia investir nesse pacote, porque o descontrole fiscal vai gerar um círculo vicioso na economia brasileira, que no final a gente vai chegar em 2026 com a inflação alta, tá? E já ficou provado, tá? E o Trump, a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, mais uma vez comprovou isso, que o que elege, o que faz com que o incumbente ele seja reeleito ou não, é a inflação. Tá. Então, a inflação, no final, tem discussão sobre democracia, sobre aborto, sobre imigração, mas no final, como o americano votou com o bolso, tá? E é assim no mundo inteiro, tá? Então, eu acho que realmente ele pode perder um pouco no curto prazo de popularidade, etc., por causa disso, mas eu acho que no médio prazo ele vai colher uma situação eleitoral muito mais sustentável, muito mais favorável para ele em 2026. Isso é verdade. Agora, deixa eu fazer um contraponto aí a essa sua observação. Eu concordo inteiramente com o fato de que a inflação é super fundamental para a elegibilidade, mas a minha avaliação, o que eu estou realmente preocupado é com o fato de que a minha impressão é que o presidente Lula está muito indeciso em relação ao que fazer. Não parece que ele chegou, quer dizer, que ele ele chegou à conclusão que precisa fazer o ajuste agora para poder se reeleger em 2026. Vou dar um exemplo concreto. Lá em 2003, logo que o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato, o ministro Palocci fez uma política fiscal bastante dura, aumentou o superávit primário, tá certo? Teve muita resistência dentro do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula fez uma reforma da Previdência, a resistência aumentou no Partido dos Trabalhadores, quando ele propôs a reforma da Previdência, enviou para o Congresso aprovou a reforma da Previdência, uma parte do PT votou contra, e o partido expulsou estes membros que votaram contra. Não houve uma discussão sobre a importância da reforma, sobre a importância de ter um fiscal duro, etc. Agora, o presidente Lula chamou as pessoas, os ministros que são contra, para conversar, para discutir, para conseguir convencê-los da necessidade de fazer o ajuste. Ou seja, a atitude foi totalmente diferente do que aconteceu lá atrás, quando realmente o partido foi duro. Essa semana que nós tivemos um evento curioso, que você teve organizações da sociedade civil fizeram um manifesto contra as medidas propostas pelo ministro da Fazenda e o Partido dos Trabalhadores apoiou esse manifesto contra as medidas propostas pelo ministro da Fazenda, o que obrigou a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, a dizer que não era não estava apoiando um manifesto contra a equipe econômica, mas contra o mercado. Você não acha que você tem uns sintomas estranhos aí de indecisão, de falta de apoio do presidente ao ministro da Fazenda e à equipe econômica? Você não acha que os sinais são um pouco confusos, pelo menos?
Concordo totalmente. Primeiro eu vou até fazer uma experiência pessoal. Eu em outra encarnação, eu trabalhei na Federação do Comércio Rio de Janeiro, e uma coisa que eu aprendi trabalhando numa entidade patronal, assim, que se assemelha muito a um mini governo, é o seguinte: quando você não quer que alguma coisa aconteça, você faz uma comissão, você começa a ouvir muita gente, exatamente que é o que o Lira fez, por exemplo, com essa questão da anistia. Você faz uma comissão, um negócio, e para o negócio não vai andar. Então eu concordo que ele ter aberto a discussão para as pessoas que, enfim, vão ser atingidas diretamente pelo corte de gastos, realmente não é uma estratégia favorável. E eu concordo com você que tem uma mudança muito grande entre 2003 e 2024. E eu acho que a principal mudança não é no Lula, tá? Eu acho que o Lula sempre foi uma pessoa que gosta de ouvir opiniões conflitantes, mas eu acho que o que mudou é a estrutura de quem está ao redor do Lula, tá? Então, quando o Lula entrou em 2003, a gente tinha pessoas que estavam do lado do Lula, tá? Que acompanharam o Lula desde que o Lula era sindicalista, tá? Então, Palocci, Zé Disseu, Rui Falcão, eram pessoas que podiam chegar para o Lula e falar assim: ó, Lula, tem que fazer, porque tem que fazer, acabou, entendeu? Não existia uma relação de linearidade. Tá, então eles falavam para o Lula no mesmo nível, tá? E o Palocci tinha um poder muito grande naquela época e ele falou para o Lula: tem que fazer, e o Lula fez. Agora você tem uma relação entre o Lula e o seu entorno de subserviência. Um ministro da Fazenda, agora, o Haddad, não tem o mesmo poder que o Palocci tinha em 2003, tá? E tem uma coisa também que não tem em 2003, que é uma expectativa de que o Lula vai sair de cena, tá? Em 2000, lá na época, a gente vê como é que isso acontece dentro do Partido dos Trabalhadores, que quando estava acabando o segundo mandato do Lula, ou seja, não existiria um terceiro mandato, alguém teria que ser o substituto do Lula, fizeram um complô e o Palocci caiu, tá? Então, eu acho que o momento atual lá do Palácio do Planalto, eu acho que junta essas duas coisas. Você não tem uma relação linear entre Lula e os seus comandados, é uma clara relação de subserviência, e a gente já está num processo de quem é que vai substituir o Lula, tá? E isso acaba gerando essas notas que saem aqui, saem acolá, e para minar o Haddad, que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais fortes, digamos assim, candidatos a ser substituto do Lula, tá? Então eu acho, Zé, que tem essas duas questões. Por isso é que um pacote que lá em 2003 fluiu de uma forma mais natural, agora parece estar tendo que ser tirado a fórceps. Eu concordo, acho que é isso mesmo, e isso só aumenta meu pessimismo, tá certo? Eu realmente não consigo ver os próximos 2 anos com otimismo, porque exatamente por essas razões todas que a gente está falando aqui. Agora deixa eu mudar um pouco de assunto. Como é que você está vendo a política monetária, dado esse imbróglio em relação à política fiscal? Como é que você acha que o Banco Central vai responder a esse processo? Você acha que a nova diretoria do Banco Central vai efetivamente perseguir a meta de 3%? Como é que você está vendo essa questão? Eu acho que a gente tem que dividir a resposta em duas partes, tá? Primeiro, eu acho que a nova diretoria ela vai continuar o trabalho que foi começado agora no final de 2024, tá? Então,
eu vejo o Galípolo continuar no início do ano que vem a aumentar os juros no ritmo de 0,50, por exemplo. Eu acho, inclusive, que isso pode até dar um alívio para o mercado, tá? Porque isso, obviamente, é uma das questões do mercado nesse momento. Como é que vai ser o Galípolo, presidente do Banco Central? Ele vai ser um títere do Lula no Banco Central, ele vai ser um banqueiro central estrito sensu, tá? E eu até nesse ponto, eu acho que o grande desafio, o grande teste do Galípolo não vai ser no início do ano, tá? Eu acho que no início do ano ele vai fazer o trabalho as usual, tá? Vai continuar aumentando os juros sem problemas. Inclusive, eu acho que durante boa parte desse processo em que ele vai estar aumentando os juros, eu acho que vai ter pouca resistência do Palácio do Planalto, tá? Eu acho que o grande teste do Galípolo vai ser no final de 2025, tá? Porque no final de 2025, pode ser que a gente chegue no final de 2025 uma situação mais controlada, que ele possa cair os juros sem problema nenhum e vai ser bom para todo mundo. Agora, pode chegar uma situação em que a gente não tem espaço para cair os juros no final de 2025. E aí vai ter pressão política em cima dele, porque se ele não cai os juros no final de 2025, a situação da economia nas vésperas das eleições de 2026 vai estar comprometida. Tá, então, respondendo a essa parte da pergunta, eu acho que o Galípolo, no início, eu acho que ele vai normal, tá, como esperado. Eu acho que isso vai ter um impacto positivo no mercado, mas eu tenho muito medo do que vai acontecer no final de 2025. Ali a gente vai ver qual é a cara do Galípolo como presidente do Banco Central. Em relação a como que a política monetária vai se comportar nessa situação, eu era mais otimista, tá? Eu achava que as coisas poderiam ir de uma forma melhor, mas a gente está vendo, tipo assim, tudo está fora do lugar, tá? Então você olha para a economia, você vê vários sinais, tá? O mercado de trabalho com a taxa de desemprego no menor nível da história, você vê o saldo de transações correntes com mais de 2% de déficit. Toda vez que o Brasil tem mais de 2% de déficit de saldo de transações correntes, é porque a gente está no pleno emprego ou acima dele, tá? Você vê agora, por exemplo, hoje mesmo saiu o IBC-BR, a gente estava com 0,6 de PIB para o terceiro trimestre, provavelmente vamos rever isso para cima. Então, a desaceleração do segundo semestre talvez seja menos forte do que estava se esperando inicialmente. A inflação, e eu acho que a ata foi muito feliz na descrição, tá, da inflação de curto prazo. Eles botaram, tá tudo ruim, tá? Então, alimentação pressionada por questões climáticas, inflação de serviços pressionado pelo mercado de trabalho apertado, os preços industriais que sempre estavam se comportando muito bem, começam a subir por causa da desvalorização cambial. Então, eu acho que ele vai, a nossa percepção aqui é que ele vai pelo menos até uns 13%, tá, de Selic. E aí entra a terceira parte da resposta para a sua pergunta. Eu não acho, tá, que eles vão buscar a meta ferro e fogo, tá? Porque se eles fossem fazer a meta ferro e fogo, eles teriam que levar a Selic para mais de 14%, tá? E aí a minha questão de por que eles não vão buscar a Selic a ferro e fogo, porque eu acho que eles têm muito medo, ou menos eu tenho muito medo, do impacto que essa Selic mais alta vai ter sobre as empresas, tá? Eu tenho menos medo, tá, dessa Selic em cima do consumo, esse negócio, porque com esse aumento de salário mínimo, com as transferências do governo, a renda, o consumo vai continuar relativamente forte, mas as empresas elas vão
elas têm que se financiar a essa Selic, né? E eu acho que a minha preocupação é que o ajuste venha pelo lado da oferta, tá? E não pelo lado da demanda. E eu acho que isso é muito ruim para a economia. Então, eu acho que eles vão mais suaves. Eu acho que eles não vão botar no nível que tem que chegar para trazer, não tem dúvida que a inflação vai para 3. Eu acho que eles vão optar por um caminho mais suave, talvez manter os juros em 13% ou alguma coisa próxima disso durante mais tempo, do que levar a Selic até o nível necessário para trazer a inflação para 3%. O próprio Diogo Guilhem deu algumas declarações mais ou menos nesse sentido, que ele prefere um movimento mais suave, tá? Eu acho que essa é a cara desse Banco Central. Agora, Luiz Otávio, a gente tem um descolamento das expectativas para a inflação, uma desancoragem importante que está aumentando. Isso é um sinal de que, na verdade, nós estamos numa situação em que a taxa de inflação aparentemente não é sustentável nesse nível. Se a política monetária, se os agentes perceberem que a política monetária é uma política que não vai levar a inflação para a meta, será que não existe o risco das expectativas desancorarem completamente e você perder o controle sobre o processo inflacionário? Por outro lado, tá certo? E aí vou fazer o contraponto. Por outro lado, quer dizer, tem uma outra pergunta que é importante aí, que tem a ver também com a política monetária. Quão perto nós estamos de dominância fiscal? Quer dizer, são dois lados da mesma moeda. Quer dizer, como é que, no certo sentido, essa sua avaliação sugere que a gente está muito mais perto da dominância fiscal, de tal forma que não faz muito sentido, quer dizer, é melhor não perseguir a meta ferro e fogo do que perseguir a meta ferro e fogo, que vai gerar um problema fiscal complicado, vai complicar o problema fiscal. Por outro lado, você pode perder o controle sobre a taxa de inflação. Como é que você vê esse trade-off? É uma ótima pergunta, Zé, porque eu acho que a variável de ajuste é o governo, tá? Eu acho que se efetivamente o governo for para esse lado populista, tá? De não, a gente tem que manter o crescimento, tem que manter o consumo a qualquer preço, eu acho que a gente vai cada vez mais próximo, que a gente vai chegando próximo da eleição de 2026, a gente vai se aproximando de uma situação de dominância fiscal. Eu acho que ainda não está, tá? Porque eu acho que numa situação de dominância fiscal estrito sensu, tá? Você tem que ter um movimento, primeiro, de repúdio da dívida, tá? O governo tem que começar a botar papel pós-fixado, e o papel pós-fixado ele começa a ter que diminuir o prazo do papel, e no final a política monetária começa a ficar contraproducente, porque você aumenta os juros, aumenta automaticamente a dívida, e consequentemente isso causa uma piora do prêmio de risco no Brasil, e aí a gente entra nesse ciclo vicioso. Eu acho que a gente ainda não está nesse processo. Exato, a gente tem 40%. Então, a gente tem 40% já de papéis indexados a Selic, tá? E tem uma outra questão que também gera uma dominância fiscal, mas aí pelo lado da renda, que é o seguinte: se você tem boa parte dos papéis do governo indexados a Selic, e você aumenta a Selic, você aumenta a transferência também para a população. Alguém vai receber esses juros que estão no papel da Selic, tá? Então, de uma forma ou de outra, a dominância fiscal acaba acontecendo pelos dois lados. Você aumenta o risco fiscal e, consequentemente, aumenta o prêmio de risco sobre os ativos brasileiros, e, por outro lado, você aumenta a renda na economia, tá? Então, a população, a política monetária acaba sendo
contraproducente pelos dois lados, tá? Eu acho que eu até escrevi um artigo sobre isso no Estadão e eu acho que é possível, tá? Eu acho que a gente não está ainda, mas se o governo dobrar a aposta, eu acho que a gente pode entrar nesse círculo vicioso tranquilamente nos próximos 2 anos. Vamos mudar um pouco de assunto, a gente está chegando no final aqui, porque eu não quero tomar muito seu tempo, se eu pudesse eu ficar muito mais tempo. Mas como é que você está vendo o cenário internacional? O que você acha que a eleição do Trump vai mudar? Como que você acha que vai afetar a economia brasileira? É preocupante, não é preocupante? Como é que você está vendo esse processo? Eu acho que é preocupante. A minha dúvida é se é muito preocupante ou só preocupante, tá? Eu acho que o Trump ele vai causar mudanças estruturais em todos os sentidos, geopoliticamente, economicamente. Ele tem um poder muito grande nesse momento, não é um poder total. A gente viu que ontem foi o presidente o representante dos republicanos, acabou sendo um cara que não é do grupo do Trump, então ele não tem o poder total, mas ele tem a Câmara, o Senado e um detalhe, ele tem a Suprema Corte. A Suprema Corte tem 6 indicados pelos republicanos e 3 indicados pelos democratas. Então, ele tem um poder muito grande para poder implementar o que ele estava querendo. E o que ele estava querendo é muito ruim para a economia, tá? Então, a gente está falando de medidas como aumentar o protecionismo americano, que pode gerar uma guerra comercial no mundo, que no final é inflacionário e que diminui o crescimento mundial. A gente está falando de uma questão de mudar as regras de imigração, inclusive deportar imigrantes ilegais. A gente sabe que a economia americana ela precisa de imigrantes para funcionar. Na saída da pandemia, a gente viu a importância dos imigrantes. A economia americana começou a crescer e não tinha imigração. A gente viu um rombo no mercado de trabalho, que acabou sendo uma das causas da gente ter visto aquele aumento expressivo dos salários, que até hoje é um problema na inflação americana. Tá? Os serviços lá, assim como aqui, continuam resistentes a cair. Eu acho que essa guerra entre Estados Unidos e China é ruim para o Brasil, tá? É ruim para o Brasil porque, primeiro, vai pegar, ao contrário de 2018, tá? Quando teve a primeira guerra comercial entre China e Estados Unidos, em que o Trump também aumentou as tarifas, pega uma economia chinesa que está fragilizada, tá? Lá em 2018, a economia chinesa crescia steady state 7%. Tá? Agora, eles estão penando para conseguir 5% e provavelmente o crescimento médio nos próximos anos da China é alguma coisa mais próxima de 4%. Tá? Então, uma desaceleração mais forte da China por causa das tarifas que o Trump pode colocar é ruim para o Brasil, dado que 30% das nossas vendas são para a China. E a gente não vai ter dessa vez a gente não vai ter aquele benefício que a gente teve em 2018, tá? Então, nessa guerra comercial, a retaliação da China aos Estados Unidos, quando o Trump botou as tarifas, foi reduzir as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. E aí eles vieram comprar os produtos agrícolas aqui no Brasil. Então, no final, a guerra lá em 2018 acabou sendo favorável para o Brasil, tá? Agora isso não vai acontecer, porque a gente já domina as compras de produtos agrícolas da China, ou seja, não vai ser por esse lado. Sem contar que uma guerra entre China e Estados Unidos vai fazer com que o Brasil tenha que começar a escolher um lado, tá? Principalmente com o secretário de Estado sendo o Marco Rubio, tá? O Marco Rubio é um cara que é muito anti-China e é um cara que, ao contrário dos secretários de Estado nos últimos governos nos Estados Unidos, ele é um cara que olha muito para a América Latina, tá? Ele é filho de cubanos que fugiram da época lá do Fidel Castro, então ele olha muito
para a América Latina, tá? Então, ele já tem digamos que, por estar o Lula lá e o Marco Rubio ser muito próximo da família Bolsonaro, ele já vai ter uma predisposição a não gostar do governo Lula, tá? E se o governo Lula continuar a aproximação com a China, isso pode ter consequências também para o Brasil, até na questão das tarifas, essas coisas todas, tá? Então, eu acho que o governo Trump vai ser bem ruim para o Brasil, tá? Como eu falei, eu acho que a diferença é se vai ser bem ruim ou se vai ser só ruim. Mas bom, eu acho muito difícil que seja. Eu concordo com você. Agora, você acha que pode ter alguma chance de ter um problema diplomático sério entre Brasil e os Estados Unidos diante desse cenário em que você tem um governo de esquerda no Brasil, vou chamar assim, e um governo de direita muito ativista em relação à América Latina? Você acha que a gente pode chegar ao ponto de ter alguma... Eu sei que não é a sua especialidade, nem a minha, mas vamos só pensar um pouco. Você acha que tem alguma chance de ter algum problema diplomático mais grave? Zé, a gente, economista, acaba sendo um generalista, né? Então a gente joga em todas as partes do campo. Mas eu acho que vai depender vai depender da postura do governo brasileiro, tá? Eu acho que o governo brasileiro tem um ponto muito frágil, tá, nessa questão dessa relação com os Estados Unidos, que é o BRICS, tá? Bem ou mal, a gente está abraçado no BRICS com China e Irã, tá? Não vou nem botar a Rússia, porque a Rússia agora provavelmente vai ter um relacionamento mais amigável com os Estados Unidos, mas a gente está falando de China e Irã, que estão com a gente lá no BRICS, tá? Então, já teve, eu acho que a vitória do Trump já teve um efeito diplomático no Brasil, que, por exemplo, o Brasil estava numa discussão se ia entrar na rota da seda da China, e ele definiu, coincidência ou não, depois da vitória do Trump, foi definido que o Brasil não entraria na rota da seda, tá? Eu acho que já foi um reflexo dessa tentativa que o governo vai ter de ficar com o pé em cada canoa, tá? Eu acho que o impacto diplomático no Brasil pode ser maior ou menor a depender de qual a afinidade, qual a proximidade que o governo Trump vai ter da família Bolsonaro, tá? Porque isso pode azedar um pouco a questão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que, diga-se passagem, eu acho que já vai ter um ruído muito grande no ano que vem, tá? A gente tem a COP30 lá em Belém e provavelmente os Estados Unidos, provavelmente não, certamente os Estados Unidos não estará. A gente já teve uma avant-première do que vai acontecer nessa COP29, que é a Argentina, que é alinhada às ideias do Trump, o Milei alinhado às ideias do Trump, tirou a Argentina da COP29. É muito provável que o Trump tire os Estados Unidos do Acordo de Paris e, consequentemente, não mande nenhum representante para a COP30 em Belém, tá? Que era vista pela diplomacia brasileira como uma grande vitrine do governo Lula, tá? Então, eu acho que já tem um problema diplomático já contratado para o ano que vem, tá? Ok, José Otávio, um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito boa conversa. Vamos fazer novamente no futuro, depois que sair esse pacote aí, depois que começar o governo Trump, vamos ver os primeiros resultados e a gente volta a conversar. Muito obrigado novamente. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Foi ótimo, Zé. Foi uma conversa muito legal e à vontade, estou aqui à disposição para novas conversas. Ok, um abraço, obrigado, Otávio. Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você, empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy.
A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no mercado livre de energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.